E aí, minha gente, Littleton trazendo pra vocês hoje, então, aqui, Quarto Mundo de Jack Kirby. Eu sou o Littleton, você tá no Littleton Nerd, quando eu falo principalmente de quadrinhos, e agora vamos falar do Rei. Falo principalmente de quadrinhos, mas não apenas disso. Agora vamos dar uma focada aqui nesta grande obra do mestre Jack Kirby. Quando saiu completaço no Brasil, assim, todo junto, que eu saiba, essa aqui foi a primeira vez. Eu sei que hoje em dia também tem um ônibus, né, que apareceu lá no Viajando na Leitura, do Marcelo, né? Mas a minha versão é essa aqui. Quando eu comprei, até ganhei um adesivozinho de Decenalta. Olha aí, comprei a coleção completa lá na Reboot, tem alguns anos. Então, finalmente eu comecei a ler essa fase aqui, anos 70, da DC Comics, que eu só conhecia os Novos Deuses, né? Porque o Quarto Mundo do Kirby, até onde eu sei, é um conceito que ele criou quando ele saiu da Marvel e foi trabalhar para a DC Comics. Teve seus desentendimentos lá na Marvel, achou melhor sair e foi trabalhar na distinta concorrência, né? Então, o que a galera diz que ele fez? Ele estava contando umas histórias lá no Thor, e aí os conceitos que ele lançou no Thor, ele encerrou por lá mais ou menos, só que ele não conseguiu concluir como queria, e ele usou parte desse conceito aqui nos Novos Deuses, né? O Thor, digamos que seria os velhos deuses, e aqui no Quarto Mundo ele faz os Novos Deuses. Então era o único título que eu conhecia, só que o Quarto Mundo é composto por 4 títulos. Você tem o próprio Novos Deuses, você tem o Amigo do Super-Homem, Jimmy Olsen, que é um título muito idiota, na minha opinião, mas até onde eu li é bom. E você tem também Forever People, né, que é o Povo do Amanhã, e Senhor Milagre, que é um herói que nunca me interessou, mas quando é o Kirby que faz, cara, ele consegue tornar interessante. Então, eu comecei a ler e pretendo fazer uma série de vídeos sobre isto, né, que é um material muitíssimo interessante. Foi o material que me apresentou o Kirby, né, o Quarto Mundo, só que não nessa versão, né. Já devo ter mostrado para vocês que eu tinha a versão que saiu antes pela Ópera Gráfica, né, em 3 edições em preto e branco, e que cobria apenas o título Novos Deuses, né, que é estrelado pelo Orion, o filho do Darkseid, né, só que não, ele é criado pelo Darkseid, mas na verdade ele é filho do Pai Celestial. Esse conceito do Quarto Mundo do Kirby é um negócio muito interessante, os 4 títulos interligados, e ele coloca umas ideias em prática que eu acho que ele teve mais liberdade para trabalhar do que na Marvel, porque ele não só escrevia e desenhava os títulos do Quarto Mundo, mas ele também era o editor. Então eu acho que ele chegou até onde pôde com os títulos. Todos tiveram na faixa de 12 edições, e aí foi interrompido, né, para que o Kirby saísse fora de novo, né? Dessa vez ele saiu fora da DC. E aí anos depois ele retorna para dar um fim, né, com o Armageddon. Mas dessa vez eu vou poder ler e entender tudo bem direitinho, todos os conceitos do mestre Kirby. E vou mostrar pra vocês por que o Kirby é tão fodástico, né? Eu no começo não curtia o trabalho do Kirby, mas eu também não entendia, né? Então digamos que eu vim ler Novos Deuses na hora certa, já vim ler Novos Deuses adulto. Então o primeiro título que eu li, né? Número 1 aqui, Quarto Mundo. O que a gente tem nessa edição? Essas histórias, então, ó, elas começam aqui no Superman Spell Jimmy Olsen, né? O amigo do Superman, o Jimmy Olsen, em outubro de 70, né? Um negócio bem antigo. Eu mesmo sou de 81, então essas histórias aqui são de mais de 10 anos antes de eu nascer. Eu não li essa introdução, é uma prática minha, eu vou direto para a história. Evito ler introduções, evito ler orelha, evito ler os finais aqui, gosto de ler direto a história. Então começa com o Jimmy. Essas capas não são do Kirby, algumas delas são do Neil Adams, né? Essa aqui eu não tenho certeza se é dele. Começa com o Jimmy aqui, junto com esse pessoal que é a Legião Jovem, né? Eles são filhos de uns caras aí que foram heróis, né, nos anos 40. Aqui seria 30 anos depois, né? Então tem um cara aqui chamado Morgan Edge, que é o atual dono do Planeta Diário, que ele encomenda uma matéria aqui pro Jimmy Olsen e até paga a construção desse carro aqui, né, a locomotiva. Aqui, essa capa é do Adams. Se não for do Adams, é alguém imitando ele muito bem. É no mínimo aqui o Jim Aparo. E aí o Jimmy vai lá, se envolve num projeto que aqui até o momento não tinha nome mais. Futuramente eu creio que é o que se transforma no projeto Cadmus, né, da época lá, experimentalismos do Kirby. O projeto Cadmus, ele tá nas HQs do Super lá nos anos 90, né, na época da morte e o retorno. Então aqui o Super vai tentar ajudar o Jimmy. Acontecem altas confusões aqui. Então nós descobrimos o projeto. Começa a se falar no Darkseid, ele vai aparecendo aqui bem aos poucos, como sendo uma espécie de chefão da Intergang. E a Intergang é ligada com o Morgan Edge, que é o dono do Planeta Diário atualmente. Então aí vai se envolvendo o Jimmy na história, o Superman na história. Aqui chega na Terra o povo da Eternidade, vão ter um contato com o Super.
eles têm uma característica que eu acho muito interessante. Ó. Eu acho que aqui é que é inserido o conceito das caixas maternas, né? Que me lembra muito os celulares de hoje em dia. Mas como é que eles usam essa caixa materna aqui neste caso? Eles usam para se reunir e se transformar em um outro herói, que é o Homem Infinito. É como se fosse um Super Sentai, só que eles não estão dentro de robôs gigantes, né? São eles que se transformam, ou pelo menos trocam de lugar aí, né? Com o Homem Infinito. Aqui o Super fica muito curioso a respeito deles, porque ele meio que se sente isolado, né? Porque ele é super demais. E ele já tinha ouvido falar na Super Cidade. Né? Não sei como ele ouviu falar nisso, já que os novos deuses estão aparecendo na Terra ali, pelo que eu entendi, pela primeira vez. Mas ele queria ir com eles e acabou não podendo. Né? Mas em algum momento ele vai conseguir chegar lá. Aqui nós vemos então a Super Cidade, nós vemos o Orion, vemos o Darkseid aparecendo aí em detalhes, né? E é legal que a história começa no epílogo e termina no prólogo. Isso aqui é mais uma das razões que a galera diz que ele está começando de onde ele parou no Thor. Porque ele começa aqui no fim da Guerra dos Velhos Deuses. Né? E aí ele nos apresenta os novos deuses aqui com o Orion, né? E Nova Gênese, né? E Apocalipse, que seriam os restos do mundo dos velhos deuses, né? Ele foi destruído na Guerra Zona lá, no Armagedon da vida, no Ragnarok, e aí ele se dividiu em dois mundos, né? O mundo maligno, Apocalipse, né? Dominado pelo Darkseid, e o mundo dos heróis, né? Que é aqui Nova Gênese, né? Que é onde tem a Super Cidade. Aí futuramente eles vão falar aqui a respeito do pacto, né? De por que o Orion foi criado, né? Em Apocalipse. E por último, nós temos aqui a revista do Senhor Milagre, né? Onde a gente é apresentado então ao Scott Free, que nesse momento não é revelado que ele é um dos novos deuses. Aqui é a história de um cara que é um escapista, né? Tipo assim, um Harry Houdini da vida. Novamente nós temos a Intergang na história. Aqui é um dos chefes dela, que é o Mão de Aço, né? Que eu só tinha visto lá no Retorno do Super-Homem. E aí nós vemos como o Scott Free se transforma no Senhor Milagre, que originalmente não era ele. Né? Fechando o encadernado, mas eu já tinha lido essa história antes de ler do Senhor Milagre, né? Porque eu preferi ler as 3 de Jimmy Olsen em sequência. Você vai ter a conclusão dessa história aqui, ou mais ou menos a conclusão, né? Onde lá no projeto você tem o reaparecimento do Guardião, que é uma espécie de Capitão América, só que é um clone dele, né? Todo esse pessoalzinho aqui é tipo uns clones. O pessoal daqui da Legião Jovem, né? Esse monstro com a cara do Jimmy Olsen, né? Esses micro soldados aqui que aparecem. Tudo faz parte, né? Dos projetos que acontecem dentro do projeto. Aqui uma galera que é, né? Peão do Darkseid e trabalha aqui na Terra para ele. O Darkseid está interessado no nosso mundo porque supostamente o poder da equação antivida se encontra aqui dentro de algum ser humano e o Darkseid quer encontrar isso. Que essa equação antivida seria, resumindo bem, se eu entendi direito, é você conseguir controlar todos os seres vivos, ou seja, você tira o livre-arbítrio da galera. Né? Então o Darkseid está altamente interessado nisso. Então, é uma história cheia de ação, Kirby sabe fazer ação como ninguém. Tem algumas coisas que ficaram datadas, é claro, tem outras que não fazem muito sentido, mas tem que se dar um desconto, né? Que são histórias de 1970, né? Então, quanto tempo faz? 55 anos? Né? Então você deu um desconto, mas você vai se divertir um bocado lá no quarto mundo do Kirby. Vou ficando por aqui, então a gente se encontra no próximo vídeo. Até o quarto mundo número 2. Valeu!